Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje tem muita coisa espiritual. E muita coisa assombrada. Assombrada, será? Bom, o filme se chama Amor Assombrado. É um filme brasileiro, produção brasileira de Wagner de Assis. Wagner, que já esteve aqui no canal. Maravilhosa pessoa. Já tinha falado pra gente um pouco também sobre esse filme. E a gente vai comentar, então, sobre esse filme Amor Assombrado, que é um filme que fala muito de espiritualidade, né, Damião? Sim, Amor Assombrado. Data de lançamento 10 de outubro de 2019. 1h31. Diretor Wagner de Assis. Depois dos sucessos de Kardec e Nosso Lar, que tiveram a direção de Wagner de Assis, agora apresenta Amor Assombrado, inspirado no conto Pente de Vênus, de Heloísa Seixas. Ana Clara, uma famosa escritora que vive em conflito com seus personagens, uma vez que eles se misturam com a sua vida real, desde a adolescência até a sua fase adulta. Ela, como escritora, cria e não consegue livrar-se das suas criaturas. O filme aborda temas como esquizofrenia e espiritismo, Tati. Para você ver tudo que a gente pode aprender no filme, hein? A gente vai falar até de esquizofrenia aqui. Bom, antes da gente começar a falar do filme, vamos rodar nossa vinheta, então? Então, vamos falar do amor assombrado. O que seria um amor assombrado, né? Wagner de Assis fez uma adaptação ali da Pente de Vênus, né? Do conto, e ele colocou ali muitos fatores espirituais ali no meio daquela história, né? Então, aí a gente. É uma história complexa, eu achei um pouco complexa, para a gente conseguir entender ali o que era, quem era quem, o que era na cabeça dela, o que era real, até no final a gente fica meio assim, meu Deus, quem é real, quem não é, né? E é bem complexa a história, mas é muito interessante principalmente para a gente trazer à tona aqui algumas coisas que são importantes. Por exemplo, ele traz ali a mediunidade, né? Mas o que é a mediunidade, né? Primeiro que a mediunidade não é exclusividade do espiritismo. Então, não significa que a pessoa é médium ou a pessoa é espírita. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem aí documentários, tem aí muitas filmes e muitas coisas, muitas histórias que a gente escuta que falam isso, né? A pessoa é médium, a pessoa tem uma vidência, consegue se comunicar com espíritos e não é espírita. E tudo bem, porque a mediunidade não significa que a pessoa seja espírita. Isso é um ponto, né? O que é a mediunidade, né? A mediunidade já fala que é um meio, né? Meio, médium, né? Já está na metade do caminho ali, né? Você é uma pessoa que tem a capacidade de falar com uma pessoa do lado de lá, do plano espiritual. Então, o médium, meio, né? Tem a capacidade de conversar com uma pessoa desencarnada. Então, a mediunidade é isso. E eu falo conversar, mas assim, existem várias formas de mediunidade. Tem aquela pessoa que é capaz de ver a pessoa do lado desencarnado, né? Do lado do plano espiritual. Tem pessoas que só escutam, mas não veem. Tem pessoas que fazem os dois. Né? Tem pessoas que são capazes de se comunicar com eles, conversar com eles. Pessoas que. Lembra de Chico Xavier? Chico Xavier tinha muitas dos tipos de mediunidade, a maioria dos descritos nos livros. Mas lembra que ele fazia cartas? Isso se chama psicografia. Ele psicografava cartas. O que ele fazia? Ele era um meio, ele era um médium, onde ele recebia as mensagens dos espíritos e ele escrevia essas mensagens na psicografia. Então, existem diversos tipos de mediunidade. E ali, nesse filme, traz
a mediunidade. E para a gente trabalhar a mediunidade, qualquer pessoa é médium, tá? A maioria das pessoas, segundo Kardec, a maioria das pessoas tem alguma mediunidade em algum grau diferente. Algumas pessoas veem com mais claridade, outras pessoas veem, mas é uma coisa diferente, mais embaçada. Então, assim, cada pessoa tem um grau ali de mediunidade que a mediunidade também pode ser desenvolvida, tá? Ou seja, ela já tem uma probabilidade de acontecer e a gente estuda para desenvolver melhor a mediunidade. O que é o desenvolver a mediunidade? É educar a mediunidade que nós temos. Porque nos centros espíritas a gente tem cursos, um monte de cursos que fala sobre a mediunidade. Porque a gente precisa educar isso. Se eu não conheço, se eu não sei lidar com a mediunidade, fica um pouco difícil a pessoa lidar com essas imagens que ela vê, ou com os sons que ela escuta, ou com esses contatos que ela tem com as pessoas do outro plano. Então, principalmente se também ela está ao redor de pessoas que não acreditam em nada disso. Então, a educação mediúnica, que é uma coisa que a gente usa muito nos centros espíritas, que a gente fala bastante, é algo primordial quando a gente detecta que alguém é médium. Por quê? Porque não está bem nós utilizarmos da nossa mediunidade todos os dias, em todo momento, onde a gente vai, né? Porque isso pode ser prejudicial para nós. A gente precisa saber educar isso, quando é o momento de nós utilizarmos a nossa mediunidade, como que eu vou utilizar a minha mediunidade para ajudar o próximo, para nos ajudarmos. Então, a mediunidade, como eu sempre falo nos centros, ou aqui, ou em qualquer lugar, para mim, a palavra dom não é a palavra que tem que ser usada para mediunidade. Não é um dom. A mediunidade, como diz no livro dos médiuns, é uma prova, né? Que nós, médiuns, escolhemos para auxiliar o próximo. Ou seja, os médiuns estão aqui nessa condição de conversar, de ter esse contato com o meio, né? De ter esse contato, tanto nesse plano encarnado como dos desencarnados, para auxiliar as pessoas. E nem sempre isso é fácil para os médicos. Tá? Então, por isso existe as escolas onde para nós brasileiros são os centros espíritas, onde nós vamos educar a mediunidade. Né, Damião? Olha, é importante demais o que a Tati está dizendo, né, dessa história de não ser dom e o quanto é importante educar a mediunidade, o quanto é importante. E aí aquilo, né? Está aí o livro dos médiuns, né, o convite, Allan Kardec e o livro dos médiuns. A gente, olha, é aquela coisa que a gente acredita muito, né? É o quanto você precisa estudar. E olha, lembro mais uma vez até para você aqui no canal. Todo sábado a Tati aqui tem aula de doutrina espírita para você, sabe? É aquela coisa de colocar em prática, né? A Tati não só fala, como coloca em prática. Vamos lá, vamos estudar juntos? Vamos lá? E no filme, o Amor Assombrado, o Wagner de Assis consegue, mais uma vez, emocionar, nos trazer a reflexão. E olha, olha das doenças mentais mal diagnosticadas, uma questão de mediunidade, e ali você vê o tempo todo, já tomou os remédios, já tomou os remédios, já tomou o remédio o quanto isso, sabe, Wagner toca nesse trabalho. E do Wagner de Assis tem uma frase, né? O filme é sobre loucura, e ele diz, talvez, mas também sobre imaginação, sobre mediunidade em transe, sobre múltiplas dimensões, sobre um novo prisma para quem vê o mundo pelo avesso. E aquilo que a gente sabe, né, gente? São amigos imaginários, vozes com as quais conversa, uma investigação psicológica pela mente genial e doentia de uma mulher incapaz de separar o que é real do que é imaginário. E ela tem ali, né, os acontecimentos na sua adolescência, que o filme mostra, se torna uma adulta traumatizada
com dificuldade de estabelecer uma relação saudável com seus pensamentos, aí aquilo, né, esquizofrenia, que acompanha desde sempre, agravada pelo trauma, permeia toda a vida da personagem. E a doença começa a piorar quando ela tem dificuldades de começar a escrever o seu próximo livro e aquela reflexão, né? O Amor Assombrado nos traz uma pergunta muito clara, né? Nos deixa um questionamento. Será que somos todos personagens de uma grande história? Mas eu queria ouvir também da Tati. O Wagner de Assis já esteve aqui no canal, e por mais que a gente trate ali, fale de mediunidade e tal, o filme não tem uma classificação espírita, né, Tati? Não, não é um filme espírita, não é um filme espírita. Não existe essa classificação, na verdade, de filme espírita. E o Wagner explicou isso quando ele veio aqui no canal, né? Ele falou para mim isso. Ele falou, não existe filme espírita. Tá? Mas existem alguns assuntos que incluem, né, o espiritismo. Né? Por exemplo, quando a gente fala de mediunidade, a gente também pode falar de espiritismo, não necessariamente que uma coisa esteja ligada na outra. Né? E nesse caso também, esse filme não é um filme espírita, mas fala de mediunidade sim. Então, quando eu trouxe aqui logo no começo, querendo ensinar, né, falar um pouco de o que é a mediunidade, é porque esse filme trata disso. Esse filme trata não só da mediunidade, mas ele também trata da loucura, da esquizofrenia. Então, a gente não sabe o que é imaginação dela e o que é a parte mediúnica, até um dado momento do filme ali. Né? Mas, o que acontece? A personagem principal, ela é uma escritora, ela precisa escrever ali um novo livro, e ela lida com os personagens dos livros que ela já escreveu o tempo todo, como se fossem pessoas reais para ela. Então, ela tem essa parte da esquizofrênica, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem também, como o Damião falou, ela tem os traumas da infância dela, da adolescência, coisas que aconteceram com ela, e que ela também traz isso. Ela foi uma pessoa que ela não conseguiu tratar isso na vida dela. Então, como ela não tratou, ela fica com aquela coisa de personagem, né? De não saber diferenciar a realidade da fantasia. Então, ela não consegue distinguir uma coisa da outra. É legal quando a gente fala da questão do personagem do livro, né? Porque, eu não sei vocês, mas quando a gente está lendo um livro, a gente entra na história. Eu não sei vocês, mas eu sonho com o personagem do livro, né? A gente acaba identificando as pessoas na rua, falando, oh, parece fulano do livro que eu estou lendo. Né? Tipo, a pessoa fala algumas coisas, não, porque no livro que eu estou lendo, uma pessoa que fala assim. Né? Então, a gente acaba identificando e a gente acaba vivendo muito o mundo do livro. Né? Para quem gosta muito de ler, sabe do que eu estou falando. Né? Tipo, a gente acaba sonhando com aquilo, a gente entra na história. Né? Quem se profundiza, não, isso não é uma palavra daqui. Bom, quem se aprofunda na história, acaba entrando naquilo. Né? Então, acaba sendo amigo do personagem, às vezes. E, na verdade, eu acho que isso é um pouco do que acontece com ela, só que numa proporção maior. Né? Porque ela acaba vendo os personagens em casa, ela conversa com os personagens, como se fossem pessoas reais. E ainda tem aquele mix do que é a imaginação dela, que ela está criando na mente dela, e a mediunidade, porque ela é médium. Né? Ou seja, ela também, além dela criar realidades, ela também se relaciona com pessoas desencarnadas que ela também vê, ela também conversa. E daí ela não consegue meio que distinguir isso, né? O que é a imaginação dela e o que não é. E é brilhante essa história do Wagner de colocar essas duas coisas ao mesmo tempo para esse personagem, para a gente também ficar naquela, a gente fica perguntando quem é real, quem não é, quem é real, quem não é, quem é real, quem não é. Né? Porque traz essa coisa para a gente. Mas aí também traz uma reflexão de quantas pessoas são internadas como loucas, são consideradas loucas por causa da mediunidade. Tá, vamos tirar a esquizofrenia ali, vamos falar da mediunidade. Quantas pessoas existem que foram consideradas loucas? Aqui na Europa,
No Brasil, eu acho que eu não conheci tanta gente, pelo menos não que tenha me contado. Mas aqui na Europa, eu conheço não uma, duas pessoas, mais que foram internadas como loucas, loucas mesmo, de ser levada para uma clínica psiquiátrica em camisa de força, tá? Com camisa de força, consideradas loucas, porque eram médiums. Principalmente aqui, que é um local onde não existe muito essa crença, esse estudo, né? Então, isso acontece, e acontece no Brasil também, acontece em todos os países, mas principalmente onde a gente tem menos esclarecimento espiritual, né? Quantas pessoas hoje não estão sendo tratadas de algo físico quando o problema delas é espiritual? Então, a importância da gente conseguir entender as pessoas, de conseguir tratá-las como elas devem ser tratadas. Na questão do filme, essa pessoa tem as duas coisas. Ela precisa ser tratada fisicamente, psicologicamente, ali, psiquiatricamente, ela precisa ser tratada, mas também ela precisa educar a sua mediunidade. Ela também tem esse outro fator. Então, trabalhar o nosso lado espiritual. Eu sempre falo que são importantes a gente trabalhar as nossas três vertentes, né? Corpo, mente e alma, que a gente vai falar espírito, né? É igual. Corpo, a gente precisa cuidar do nosso corpo físico. Você vai dizer, não, mas eu não quero tomar remédio. Gente, eu também não gosto de tomar remédio, né? Mas se é preciso, a gente precisa, para a gente ficar bem. A gente precisa desse corpinho que está emprestado aqui, que a gente sabe que um dia vai morrer, né? A gente precisa tratar bem. Então, a gente precisa comer bem, a gente precisa dormir bem, a gente precisa tratar bem do corpo, fazer exercício, precisa tratar bem do corpo. Senão, não adianta. A gente tá, mas o que importa é o espírito. Não. Importa as três coisas. A gente precisa tratar a nossa mente. Porque senão não adianta ter um corpo bom se eu não tenho uma mente boa. Se eu não cuido dos meus pensamentos, de como eu trato as pessoas, eu preciso conseguir estudar. Então, o que é o que eu levo daqui? O que eu levo daqui? Os meus aprendizados. Né? E eu preciso tratar bem o meu espírito. Preciso cuidar da minha parte espiritual. Preciso também evoluir espiritualmente. O que é evoluir espiritualmente? Evoluir moralmente. Lembra, primeiro moralmente, depois intelectualmente. São as coisas mais importantes. Estão no Evangelho, isso não estou inventando não, tá, gente? Tá lá Kardec. Kardec falou tudo isso, falou isso no Livro dos Espíritos também, tá lá explicado. Eu não vou lembrar a pergunta, porque eu não sou dessas. Aí, não sou dessas que decora as perguntas. Não sei, sempre que eu falo o número da pergunta é porque eu decorei ou porque eu tô colando, tá, gente? É isso, a vida é assim. Sou sincera, sincericida, pode estar cometendo aí um sincericídio total. Mas sou essa. Então, Kardec, está lá em Kardec. Primeiro, a gente precisa evoluir moralmente, que é o mais importante. E, em segundo lugar, também muito importante, intelectualmente, mas moralmente primeiro. Por que moralmente primeiro? Porque é a minha evolução. É como eu trato o outro, como eu me trato, como eu me amo, como eu amo o próximo, como eu faço caridade para o próximo, como eu faço caridade para mim mesmo. Isso é moral. Tá? Mas eu também preciso evoluir intelectualmente. Não, eu preciso estudar, eu preciso buscar mais conhecimentos, eu preciso também evoluir nessa parte para conseguir fazer o quê? Fazer o bem, fazer algo melhor, tá? Então, tá aí. É o que a gente leva pra gente. Porque o corpo vai morrer. O corpo morre, tá? Mas o que a gente leva para o plano espiritual são os nossos conhecimentos e as nossas vivências. Então, é isso. Tá? Então, a gente precisa cuidar dessas três vertentes, né, Daniel? Sem dúvida, a todo momento e a todo instante. E no filme Amor Assombrado, né, Tati, além de esquizofrenia, são outros temas também são introduzidos, né, como culpa, relacionamento abusivo, conflitos internos e externos, pressão psicológica, espiritismo, amor, família, amizade, entre outros temas. Mas aí eu queria compartilhar com você
que a gente vai se preparando para fazer a sessão pipoca espiritual, e aí eu fui pesquisar o que é esquizofrenia. Segundo o ponto de vista médico, esquizofrenia é uma doença psiquiátrica que tem como característica a perda do contato com a realidade. Por conta desse isolamento, o esquizofrênico é indiferente a tudo, o que acaba gerando alucinações e delírios. Na visão espírita, olha, tem uma frase de Bezerra de Menezes que diz: o esquizofrênico não tem destruído a afetividade nem os sentimentos, ele tem dificuldade de expressá-los em razão dos profundos conflitos conscienciais, que são resíduos das culpas passadas. E porque o espírito se sente devedor, não se esforça pela recuperação ou teme a fim de enfrentar os desafetos, o que lhe parece a pior maneira de sofrer do que aquele em que se encontra. Assinado Bezerra de Menezes. Ou seja, a doutrina espírita oferece aí um amplo estudo e vai na raiz do problema, aceita as interações genéticas, sociais, familiares, como situações participantes no desenvolvimento da doença, o que muitas vezes a psiquiatria chama de esquizofrenia, para os espíritas é visto como uma atuação espiritual, ou seja, outras mentes influenciando aquele indivíduo que tem uma sensibilidade maior para captar esse outro universo que é a mediunidade, Tati. Exatamente. Tem muita coisa aí para aprender, né? A gente quase não está falando do filme em si. Por quê? Porque esse filme, a gente não pode falar muita coisa, que senão é só spoiler. Porque é um filme que ele tá amarrado. Tá tudo amarrado. E se a gente falar uma coisa de um personagem, vocês vão saber o que é, né? Então, é uma personagem principal que a gente falou, a personagem principal que ela vai entrelaçar aí as histórias das outras pessoas. Daí, ao longo do filme, vocês vão descobrindo quem é real, quem não é, tá? E o que é essa pessoa, tá bom? Quando a gente fala de esquizofrenia, né, e que o Damião falou aí bem, do que o Dr. Bezerra ensinou a gente, é culpa do passado. Né? Então, assim, é aquele espírito que ele carrega uma carga com ele, que ele não consegue se desfazer dessa carga, né, com culpa, e ele acaba trazendo isso sem recordar do passado, sem saber o que aconteceu, né, inconscientemente, ele acaba colocando isso no dia a dia dele. Tá? Então, tudo tem uma explicação espiritual, tudo tem uma explicação espiritual, gente. É só a gente buscar essas explicações na doutrina. Tá? E também tem a questão no filme também dos relacionamentos. Né? Ela tem relacionamentos abusivos, ela tem... Como é o nosso relacionamento com as pessoas que passaram pela nossa vida até hoje. Né? Então, a gente também tem essa questão no filme. Então, o que a gente aceitou dos nossos relacionamentos, o que a gente não aceitou dos nossos relacionamentos, por que a gente é hoje dessa forma? Porque a gente passou por uma trajetória ali onde a gente aprendeu algumas coisas que a gente não quer que volte para a gente. Ou porque a gente só foi tratado daquela maneira, é a forma que a gente está acostumado. Então, o filme traz para a gente essa reflexão também dos nossos relacionamentos, né? Como se relacionava com os pais, como se relacionava com a família, como se relacionava com os amantes, né? Com as pessoas que ela teve alguma participação amorosa, então como ela foi tratada e como ela tratava essas pessoas. Então, nós somos hoje o conjunto de coisas que nós vivemos do nosso passado até aqui. Se a gente não tivesse vivido aquilo, nós não seríamos essa mesma pessoa nesse momento. Não tem muita gente que fala, ai, mas eu, se pudesse voltar atrás, não teria feito isso, 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 isso. Mas então você não seria essa pessoa que você é agora. Porque você não teria passado por todas aquelas coisas. Então você seria uma outra pessoa. A gente não sabe se melhor ou pior. Mas se a gente mudasse os nossos acontecimentos do passado, nós não seríamos essa pessoa, certamente, que nós somos hoje. Nós somos um conjunto de ações que nós tivemos antes. Né? Nós somos o resultado. Hoje nós somos o resultado de tudo que nós passamos antes.
e a gente ainda vai ter resultados mais para frente, depois que nós ainda vamos passar. Né? Então, nós vamos mudando com o tempo. Daí a gente fala, mas eu queria ser a Tatiana de 20 anos atrás. Não consegue mais. Porque há 20 anos eu não tive toda essa experiência que eu tenho agora. Né? Então, eu não quero voltar a ser aquela pessoa, eu quero ser uma pessoa nova, sem esse trauma, esse outro, sem esse defeito, mas não sendo uma pessoa que eu fui há tantos anos, não existe. Tá? Não dá. E ela também fala dessa questão dos relacionamentos, né? E da imaginação dela dentro desses relacionamentos também, né, Danilo? Olha, e aí a gente tem, né? Você estava falando, a gente pouco falou do filme, mas só para você ter uma ideia, né? Você vai assistir, vale a pena, confira. É a história da escritora que vive ali a crise em dimensões, né? Do seu primeiro amor, ainda imaginário, gente, com o Carlos, e ele insiste, gente, ele insiste em permanecer na vida dela, tornando aí difícil a relação dela, Ana Clara, com o Cláudio, o seu marido. Gente, aquelas histórias, né, Tati? É um obsessor ali presente. Mas olha, o elenco conta com Vanessa Gerbelli, Carmo Dalla Vecchia, Guilherme Prates, Carolina Oliveira, Renata Canosa, Bia Sion, Eli Ferreira, Gilberto Torres, Giovanna Gold, Quiria Malheiros, Cosme dos Santos, Niso Neto, Renata Costa Castro, Renata Castro Barbosa, filme que tem a direção de Wagner de Assis, né, Tati? É um ótimo filme, recomendo que vocês assistam. Serve para muitas reflexões, mas a gente não pode dar muito spoiler aqui. Realmente não dá para contar muita coisa, porque tudo é muito atrelado no filme. Então, qualquer coisa que a gente fale vai soltar um spoiler e talvez não tenha muita graça. A graça é assistir o filme. Então, eu recomendo. E é uma produção de Wagner de Assis, né, gente? Então, a gente sabe que vai ter alguma coisa diferente, vai ter alguma coisa espiritual ali que vale a pena a gente conferir. E assim, gostaria que vocês já dessem aqui o seu like e que compartilhassem essa ideia com outras pessoas, porque eu ouço poucas pessoas falando do Amor Assombrado e acho que vale a pena a gente assistir. E vale a pena vocês conhecerem essa história e aprender um pouquinho mais sobre esse mundo aí esquizofrênico junto com a mediunidade. E vale a pena a gente estudar todos esses fatos. Tá? E na sexta-feira tem mais. A gente vai se encontrar falando de um novo filme, de uma nova animação, uma série. E deixa aqui também a sua sugestão, que a gente vai procurar também. Um beijo, gente. Até a semana que vem, né? A gente se encontra também na segunda-feira, mas na sexta-feira a gente tem de novo a sessão do Papo Espiritual. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.